O Neymar também preza a família, o orientador dele claramente é o pai dele, aí ele orienta o que ele sabe. É o que eu sempre falo, já falei aqui em outras ocasiões, ninguém pode dar para o próximo ou ensinar ao próximo aquilo que ele não sabe. Então, ele dá o que ele sabe. E a carreira envolve comportamento, envolve... olha, você hoje é uma estrela. Se você espirrar, tem alguém lá filmando e falando. Vai falar que você está doente. Então, você vai ter que ter muito cuidado. Eu acho que nessa hora que se perdeu, né? Salve, salve, galera! Estamos nós aqui mais uma vez para a gravação do nosso querido Vargem Executiva. Como sempre, hoje temos uma visita absolutamente especial. Vou deixar o Salgueiro fazer as apresentações como sempre. Entretanto, vou fazer uma observação inicial. Quando vocês olharem para ela, imaginem que eu e essa moça, a gente brincava de pega-pega na nossa infância, numa rua lá da Barra Funda. Esse é só o começo. Não é, Salgado? Vamos para mais uma? Mais uma. É nóis, vamos em frente. Prazer estar juntos mais uma vez, o nosso Várzea, a nossa audiência. Eu vou falar um resuminho do currículo... Que é muito comprido. Da nossa convidada aqui, para eu não falhar, né? Aliás, um currículo assim invejável precisa ser bem frisado, né? Bom, nós vamos receber uma professora que tem doutorado em comunicação e que tem uma pesquisa sobre tatuagem de torcedores. Que louco, isso eu achei uma coisa bem interessante, torcedores de futebol. Vamos explorar isso aqui. Eu acho uma coisa até interessante pela minha área de psicologia comportamental, para entender também, né, para a gente fazer uma associação do quanto a pessoa, quando usa uma tatuagem, o que está por trás disso, né? A tatuagem ligada, logicamente, ao futebol. E ela também leciona marketing e gestão de comunicação no esporte. Seja muito bem-vindo, Thelma. Você nos dá uma satisfação muito grande em recebê-la aqui. E, de cara, eu quero fazer uma pergunta para você, assim, bem ligada a, vamos chamar assim, o esporte, de uma forma geral, e a relação com o mundo corporativo, né? Então, eu queria que você se apresentasse rapidamente, Selma, e falasse já esse nosso questionamento. Onde você vê a semelhança Bom, então vamos lá. do futebol, do esporte com a parte corporativa? Para você entender um pouquinho mais dessa sua resposta, o nosso Várzea, né, Wilson, tem um tripé. Não sei se você sabe qual é o tripé nosso. Futebol, o mundo corporativo e o comportamento humano. Então, vou deixar você navegar à vontade. Eu vou falar um pouquinho. Então, meu nome é Selma Felerico. Eu sou alguém, como o Wilson falou, a gente é oriundo da Barra Funda, vamos falar assim. Com muito orgulho. Que já é um bairro que tinha uma várzea muito importante, e tem. O meu tio era um jogador de várzea famosíssimo, do lado de mãe, né? O seu Manuel, que quem conta lá, o meu tio Tuninho, conta-se que ele foi um jogador de várzea brilhante lá na Barra Funda. Né? Então, a gente já tem essa história, já ouvia falar desde sempre. E na época era terrão mesmo, né? O Várzea era terrão. Era ali no Carlos Gomes, né? Meu tio jogava e tal. E jogava no Sul-Americano. E jogava no Sul-Americano também. Joguei no Sul-Americano. Conta-se que lá na Roanhanguera tinha um bar que estava sempre a camisa do meu tio exposta ali, né? E aí eu sempre ouvi muito. Meu pai, por incrível que pareça, o grande amigo do pai do Wilson, amigo mesmo de infância, não jogou bola, né? Não jogou bola, mas era alguém que passou a vida levando a gente no Pacaembu, porque era pertinho de casa. E gostava do futebol mesmo sem jogar. Eu aprendi com o meu pai, que ele palmeirense. Essa é a única parte que eu não endosso. Mas... Filho de italiano, do seu José, mas eu aprendi com meu pai que o clássico que ele mais viu na vida foi Santos e Botafogo. Então, eu aprendi... Ele contava que eles iam todos a pé. Seu pai devia ir, o seu tio, que eu também conheci muito bem, seu tio Júlio, todo mundo. Eles iam lá na Barra Funda, era 3 quilômetros, eles iam a pé ali assistir. Então, tem ali uma semelhança que eu falo de futebol com o mundo corporativo e com marcas, porque, como você bem falou, sim, toda a minha trajetória é voltada em marketing e comunicação. Eu lecionei muitos anos na Escola Superior de Propaganda e Marketing, passei pelo Mackenzie, pela FAP, pela Casper Libre, hoje estou na São Judas, sempre na área de marketing e de comunicação,
Então, o futebol, para nós brasileiros, tem uma coisa que quem vai estudar comunicação é identidade, é cultura, é comportamento. Já que você falou que é da área de comportamento, o meu mestrado e doutorado foi em semiótica psicanalítica. Eu não fui para a área persiana. Então, mas eu fui pensar em comportamento das pessoas. Na época eu estudei comportamento feminino, né? Por ser mulher, como que a publicidade envolveu essa questão de corpo, beleza, corpo magro, corpo gordo, corpo sarado, siliconado e por aí vai. E aí, entre mestrado e doutorado, foi literalmente quando eu terminei o mestrado. Onde eu trabalhava como professora, já tinha saído da agência, então já sabia mundo corporativo, já envolvi, sempre fui planejamento, casado com alguém de criação. Então, o mundo corporativo, o mundo de marcas faz parte da minha essência. Meu pai também era publicitário, meu tio publicitário, enfim, tá? Era uma família bem assim. E aí, entrou na faculdade que eu trabalhava, né? A parceria com o São Paulo Futebol Clube. Olha. Que estava lá envolvido, gente. Era o São Paulo trimundial, era o São Paulo com 3 brasileiros, né? E aí, aquela ideia de que o São Paulo é um time empresa. Que se falava, que era organizado, o Refins, o CT, tudo maravilhoso. Verdade. E aí fui convidada para dar aula de gestão da comunicação no esporte. Isso já estamos em 2004, então já se vão mais de 20 anos. E assim, esse é um tripé que nem a gente fala identidade, cultura e comportamento, né? Porque eu amo futebol, mas você tem esse lado corporativo de sempre as marcas. Eu, antes de começar o programa, estava até conversando, acho que com o Vitor, e quando eu estou vendo o jogo, aí tem lá alguma coisa, eu falo, quanto custou? Quanto custou esse jogador? Não tem jeito. Não pela fofoca, se o Palmeiras tem mais dinheiro que o Corinthians, que o São Paulo. Não, porque é o meu mundo, é corporativo, né? E fui estudar esse tal de marketing esportivo mesmo, que a gente tinha sempre a ideia de que era o Chicago Bulls, tá? A nossa referência era o Chicago Bulls, que foi aquele primeiro a usar a figura do Jordan, né? A Nike, a história de ter lá o primeiro tênis com o name Wright, né? Que era o Jordan, tudo muito bonito. E essa relação, para nós, ela vai se identificar na cultura mesmo. Sim. E aí você vai estudar, vai numa série de eventos e você percebe que 90% do planeta se identifica com esse futebol. O futebol, que pode ser na várzea, no colégio, na universidade, ele une grupos. E as marcas, faz muito tempo que eu falo isso, as pessoas não gostam muito, mas aqui eu estou entre amigos, eu posso falar, que não foi a internet que atrapalhou as marcas e as propagandas. Eu sempre brinco que a primeira coisa que atrapalhou foi um controle remoto. Onde você deixou de assistir a propaganda ou mutou. Você tinha o poder de falar, vou calar a boca de quem está cantando essa musiquinha. É uma junção de coisas. Na medida em que surgiu o controle remoto, na mesma velocidade, as pessoas começaram a precisar de coisas mais rápidas e não ter mais paciência de perder tempo. E aí, descobriram a TV por assinatura. O que o Luciano do Vale fazia num domingo, que era um canal inteiro de esporte no domingo. O dia inteiro, né? O dia inteiro. Lembra que participei pela agência, daquele encontro em Yamaha? Era Maguila jogando basquete, Hortência jogando vôlei. Foi a coisa mais divertida que eu vi na minha vida, né? Era a conta da agência Yamaha, e eu ia lá. Foi migrar para esse tal de canal por assinatura, né? Que para quem gosta e quem não queria mais assistir novela, ele foi para a novelinha do futebol, do dia a dia, jogo o dia inteiro, caravana de esporte. E aí, para as marcas, esse é um mundo maravilhoso. Claro. É um mundo, para quem estudou corpo kinê, o mundo da moda é legal. Mas o mundo de esporte, ele tem assim, ele deixa de ter precisar de ter um manequim para ter uma pessoa bem-sucedida, porque ela foi vitoriosa em qualquer coisa que ela fez, tá bom? Até o Rui Chapéu, que a gente via lá, com o bilhar, né? Então, ele uniu. Então, é uma parceria muito grande, essa coisa de esporte, empresa, tá?
E que é outra coisa que a gente sempre fala em marketing, que o mundo do marketing tem os famosos 4 P's, né? Produto, preço, praça e promoção. E o do esporte tem o 5º P. Qualquer um dos livros vai te dizer que é a paixão. Tem uma frase que o Ricardo Darín fala naquele filme Segredo dos Teus Olhos, que, na verdade, o assassino é torcedor do Racing, né? Então, ele reedita lá, eles vão procurar ele nos jogos do Racing, e ele fala uma frase que eu sempre dei em aula, mas eu deixo para ele, que ele um pouquinho mais bonito e charmoso, né, o Darín, que ele fala, você troca de Deus quando você muda de religião, você troca de família quando às vezes você casa, não é mais a sua casa, você troca de filho, que às vezes você cria o filho dos outros, você troca de língua, mas você não troca de time. Verdade. E isso para a marca é muito legal, né? Então, quando você fala de corporativo, não é só para a gente contar. Todo mundo aqui trabalhou numa empresa que tinha um time. Ou vamos para sair do futebol, apesar de ser várzea, o Abílio Diniz fazia os seus times de corrida. Verdade. Não é? Então, o futebol, ele comunica marcas para a sociedade e ele une grupos desde sempre, né? Ele agrega, né, pessoas. E eu falei do futebol, como podia ser o basquete, para quem gosta de série... Quem gosta de série de médico como eu, todo hospital lá tem aquela quadra que os médicos, depois de uma cirurgia, vão desestressar com o basquete. Você concorda comigo, né? Então, a gente vai vendo, para quem gosta de também séries escandinavas, tem lá as Olimpíadas de Inverno. Então, essa parceria é muito legal. E quando você colocou o comportamento, é porque, assim, eu consigo entender o meu jovem, ou o mais velho, pelo comportamento dele de torcedor, de comprador. Teve uma colega que fez um mestrado, ela foi responsável por montar várias lojas de time. Ela trabalhava para a Reebok, que era parceria com o Olympus, né, o dono da Grandene, seu Pedro Grandene e o Roberto. Então, ela montou as lojas da Sal, do São Paulo, do Flamengo, na época, né? E ela falava assim, que era o consumo emocional. Nunca me esqueço, falou, Selminha, tem um rapaz aqui que está levando, acho que foi no 3º título do São Paulo, ele está levando 12 uniformes completos para Curitiba. São Paulo foi tricampeão. E ele está levando para toda a família dele lá em Curitiba. O cara era médico. Ele estava levando 12, e nós sabemos que não é muito barato, né? Claro. Para o poder do brasileiro, né? Então tem essa união muito legal. Sim, eu quero aproveitar esse gancho e falar, Wilson, ela, pelo jeito, a paixão dela pelo futebol começou lá na relação família, na várzea, né? Isso. E a gente tem muito essa visão de o esporte, o futebol principalmente, né? Que não só o nosso esporte, mas a gente acredita que talvez seja o esporte que mais simboliza a vida. A gente sempre falou isso. Aliás, quando nós começamos o várzea, nós falamos... Através do futebol. Né? A gente pensava nisso, né? Pô, futebol acho que é o esporte que mais traduz a linguagem da vida humana, né? E eu queria que você entrasse nessa conversa junto com ela para a gente falar um pouco mais onde as coisas se relacionam, né? O futebol no dia a dia com a vida do cotidiano nossa, algumas situações que acontecem dentro da nossa vida ou dentro de uma empresa e que no futebol também acontece. Eu queria que você entrasse nessa conversa e ela fizesse um contraponto junto. Eu vou completar. Primeiro eu vou fazer um comentário que, enquanto você falava, me ocorreu para o nosso público, especialmente os que regulam a nossa idade. Eu não vou chamar dos mais velhos, a gente só é mais experiente, regulam a nossa idade, mas eu lembro de quando o Luciano do Vale inventou esse programa de esportes, que era o dia inteiro na Bandeirantes, e era só um canal e um dia de esportes, e a gente falava, nossa, como é que ele vai fazer isso? Como é que fica o dia inteiro na TV? Você para pensar, os majores, hoje tem um canal que é especificamente de esporte, não é só um dia, são 7 dias da semana, 24 horas por dia. Então, eu sou obrigado a tirar meu chapéu pro Luciano, que sem dúvida era um visionário, ele já enxergava essa especialização. Pioneiro nisso. E a gente, na época, não aguentava ficar um dia inteiro vendo, não. Eu não ficava o dia inteiro no canal dele, eu mudava, ia assistir um filme, voltava, aí voltava pro jogo, mas ele já foi precursor dessa especialização da televisão. Então, isso era um complemento que eu queria fazer. Número 2, com relação ao futebol, eu até já falei aqui em outros episódios, eu sou um suspeito para falar.
Eu, ao longo da minha carreira profissional, eu trabalhei para 16 CNPJs. Alguns eram consequência um do outro. Posso dizer que foi 13 empresas, 12 empresas, alguma coisa desse tipo. E não é porque ele pulava de galho em galho, não. É porque ele era pretendido por muitos. Ele era chamado. Essa palavra sua, bondade sua. Mas, então, eu tive que passar por um processo de integração quase que 16 vezes profissional ao longo da minha vida. Então, se tem uma coisa que o destino me ensinou, foi a integrar. E vocês sabem qual era o mecanismo de integração mais eficiente que eu usei nas 16? A bola, o futebol. O meu primeiro emprego, eu era tapeceiro de automóvel, Selma sabe, trabalhava com meu pai, que era tapeceiro, e aí eu tive um desentendimento, falei, vou procurar um emprego. Então, minha primeira empresa, para os colegas que estão aqui nos ouvindo no meu tempo, foi a Refinações de Milho Brasil. E eu fui fazer uma ficha lá. Como é que era a ficha na época? Não é que nem hoje, LinkedIn, internet. Não, você tinha que ir fisicamente na empresa e muitas tinham o papel, a ficha, na recepção, que era para você não ter que subir na empresa. Cheguei lá, falei, queria fazer uma ficha. Aí a moça da recepção me deu a ficha e eu preenchi, que eu não sabia nada. Eu era tapeceiro, estava no 2º ano de faculdade de administração. Preenchi. O que me ajudou? Tinha um ponto que ele perguntava assim, você conhece alguém dentro da Refinações? E eu jogava bola no campo da Refinações, que era na Vila Anastácio. Os mais experientes vão lembrar, que ficava bem na curva da Marginal Tietê ali, para entrar para a Vila Anastácio. E eu escalei o primeiro quadro e o segundo quadro, que eram todos funcionários da empresa. Nunca me esqueço, foi uma terça-feira. Numa quinta, eu fui chamado para entrevistar com o cara que veio a ser meu chefe depois, o Paulo Russo, foi meu primeiro chefe. A vaga era de auxiliar de custos. E na segunda-feira eu comecei a trabalhar. Desde então, as minhas outras 16 mudanças de empresa, a primeira coisa que eu fazia em cada mudança era saber se tinha jogo de futebol. Quando tinha jogo de futebol, eu ia participar. E quando não tinha, eu já estava mais abusado. Eu arrumava um campinho, arrumava meia dúzia de cara, fazia uma vaquinha e nós fazíamos o jogo. Então, se Deus me abençoou com muitos amigos, que eu ouso dizer que tenho amigos nas 16 empresas, muito disso veio do futebol. Então, você tem uma ideia, como para mim o futebol foi importante na minha vida profissional. Talvez eu não tivesse conseguido o que eu consegui, não fosse o futebol. E vou aproveitar então e fazer uma pergunta para a Selma, né, sobre se teve assim algum jogador marcante para ela, que é aquele jogador que ela admirava, então, ou por influência de alguém ou não. Bom, se falar do Palmeiras é marmelada. Não quero saber. Então, continuando, o Wilson falou, é verdade, eu até brinco de novo. Tem muita gente que às vezes fala, então, o Luciano é o responsável pelo esse futebol feminino. Foi o Luciano que trouxe lá a Pretinha, a Formiga. Eu sei que tem ele, mulheres, parabéns para todas elas que estão galgando seus espaços. Mas o Luciano do Vale, ele tinha a Silvia Vinha, Simone Mello, Elis Memória, Maria. Eu gosto. Aliás, o esporte, para mim, era o entretenimento que eu queria assistir. Né? Então, desde o Ivan Lendl, tênis. Acho que um dos melhores livros que eu li na minha vida, alunos, porque como eu sou a profa, a vida inteira eu falo com alunos, é a história do André Agassi, todo mundo tem que assistir, todo mundo tem que ler, é uma delícia. Ele foi lá, cabelo parafinado. Então, quando você fala às vezes de alguém, o André Agassi, eu achei assim, uma figura incrível, e essa semana ele e o Federer deram um show de novo lá no Australia Open, lá, que coisa emocionante ver, bacana. Então, acho legal para vocês verem. Né? Então, eu sempre fui envolvida com isso. Eu fiz ginástica olímpica. Não vou falar para você que eu joguei basquete. O público não me viu, mas, gente, eu tenho 1,5 m. Então, eu fiz ginástica olímpica. Fiz ginástica olímpica no Palmeiras 10 anos. Ginástica, balé. Então, minha vida era, vai Palmeiras. Né? Pertinho da Barra Funda. Então, tive toda essa interferência. A interferência era o time do... Apesar de eu ser muito pequena, era o time da academia, do... Ademir da Guia, Luiz Pereira, Dudu, né? Tem 2 jogadores que eu acho, assim, fantásticos, que eu gostaria de ter até conhecido, que era o Falcão, que não tem nada a ver com o Palmeiras. Olha. Nem sei se ele jogou algum dia lá, deve ter metido uns 10-0 com aquele Inter maravilhoso dele lá, né?
e o Rodolfo Rodrigues, que é o goleiro. Apesar de que eu sou... O Wilson sabe, eu sou irmã de goleiro. Meu irmão era um rapaz que faleceu super jovem, mas era assim, tem jogo, eu sou goleiro. Era a única pessoa que queria ser goleiro, era o goleiro da rua, da nossa foto célebre que tem lá, seu pai está como técnico, o goleiro é meu irmão. Então eu passei sempre a ver goleiro, né? E aí, até falo, puxa, meu irmão foi-se cedo. Ele não chegou nem a ver o Zete, que dirá de ver o Marcos para um palmeirense, né? Tinha lá a bola do Leão lá em casa, porque tinha... Sempre teve alguém envolvido em futebol, que era nosso parceiro, uma tia que era vizinha do Luiz Pereira, que também é uma outra interferência. Teve os jogadores do Palmeiras, mas teve esses 2 jogadores. E aí, depois dos anos 2000 pra cá, gente, eu sou Messi Futebol Clube. Gente, que figura! Eu aparo qualquer coisa, se é o Messi na internet, eu me vejo rindo dele jogando com o cachorro, dele jogando com os 3 filhos. Então, ele é um exemplo em todas as áreas da vida. Então, é assim, se tem um esportista, tem 2 esportistas que eu gosto demais. Se fosse falar como ele. A Nádia Comaneci, porque eu fiz ginástica. Maravilhosa, não vai ter outra como ela. Não vai ter. Isso é pra minha cabeça. Deixou um legado, né? É maravilhosa. E o Messi. É recente. É o que eu falei, quando eu era antes, eu gostava de ver a figura do Falcão, gostava tipo Zidane, eu gosto desses jogadores, né, estilosos. E goleiro, porque eu falei pra você, minha vida foi ver goleiro, né? Quando a gente fala em marcas, goleiro é talvez uma pessoa que os times tinham que investir mais em patrocínio. Se eu pudesse dar essa dica, porque acho que também fui chamada para dar algumas dicas, né, nessa área, porque o goleiro é aquele cara que fica muito tempo num time, né? Mesmo o Everton, que acabou de sair, 8 anos. Para mim, goleiro do Corinthians, Ronaldo Giovanelli. Eu tenho na minha cabeça Ronaldo Giovanelli. Rogério, Marcos. Rogério, Marcos, Dida, mas é assim. E as marcas deviam mais. Até porque marca tem que passar segurança e confiabilidade. E com todos os atletas de um time, inclusive um técnico, o goleiro é essa figura. A sua dica é muito boa. Porque... Mas a gente acredita até que isso não seja feito, porque o goleiro é uma posição ingrata, na verdade. Né? Eu sei, nem nasce grama, né? Por isso que até tem essa máxima aí, né? Ele joga o jogo inteiro, pegou tudo. No final ele toma um frango. Mas... Pronto, já... ontem. Eu nem chamaria que foi um frango, porque a bola foi um foguete, né? Mas dentro dessa ideia de jogadores, eu queria falar com o Ellerson sobre o seguinte. Nós, nos últimos tempos, nessas gerações últimas aí, nós temos o grande jogador, considerado o maior jogador desses últimos tempos aí, o Neymar. É verdade. E a gente já falou sobre o Neymar várias vezes, tiveram vários programas nossos que até geraram polêmicas, né? Da nossa visão um pouco mais profunda sobre o Neymar, não só como jogador não tenho o que falar, né? A capacidade técnica, tudo. E eu queria que você falasse sobre o que você vê na questão de comunicação do Neymar. Você acha que ele se comunica bem? O Neymar é um case, né? É um case legal da gente pensar, né? Enquanto a gente vê aquela figura do super-homem lá, do robô, do Cristiano Ronaldo, aquela frase dele que eu adoro. Você coloca um adesivo na Ferrari, então eu não vou pôr. Eu acho assim... Ele não faz tatuagem. E eu tenho uma amiga que até fiz já algumas parcerias, até as pessoas brincam, de aula de marketing esportivo para Portugal. Eu falei, puxa, não precisa nem mudar a língua, né? Então, é uma amiga que é de marketing esportivo lá de Portugal. A gente tem uma parceria pela USP, né? Uma série grande. E ela fala, olha, Selma, Portugal deve tudo ao Cristiano Ronaldo. Porque o Cristiano Ronaldo levou o Portugal para outro patamar, como diria o Bruno Henrique, né? Outro patamar. Né? Depois do Camões, foi a figura mais importante de Portugal para o mundo, Cristiano Ronaldo. O CR7. A gente tem na figura do Messi, né? Que eu brinco, tem uma coisa que eu queria contar antes, se você permitir. Por favor. Há muito tempo, né, que eu dou aula de marcas, né? E conheci um dos rapazes do Café Pelé. E uma das escolhas por ser o Pelé foi porque, tirando Jesus Cristo, talvez ele era a figura mais importante, né? E o nome mais fácil de falar, porque o máximo que alguém falava era Peré.
Então, nome é uma coisa muito importante. Por isso que CR7 é melhor do que Cristiano Ronaldo. É muito grande. Até falou, Messi é bom até para isso, né, gente? Pois é, já nasceu bom. Porque Messi é um nome fácil de falar em qualquer língua. Mas ele já vive de uma geração globalizada, né? Que é muito legal. Então, isso é importante. O Neymar tinha tudo para ser esse terceiro nome. Né? Tinha tudo. Até por ter um nome único. Não é um nome comum. Então, quando você fala Neymar, apesar do pai dele cismar, que a gente tem que falar Neymar Júnior, porque ele é o Neymar pai. Não, só tem ele. Né? Neymar é ele. Não tem outro, né? Neymar pai, ninguém... Não, se bobear, a gente quer que tira da página. Até para questões de marketing, tá bom? E comunicação, muito bem falado por você. Obrigado por trazer o termo comunicação, porque a gente divulga na área de comunicação. O Neymar tem tudo isso. Quando ele apareceu, eu lembro que a parceria da faculdade que eu trabalhava era do São Paulo, eu contei para vocês, e um dos dirigentes que ia lá, muito querido, ele falava assim, professora, não consigo comprar uma camisa do São Paulo pro meu neto. Ele quer do Neymar por causa dos cabelinhos, né? Então, você vê, o Neymar, ele pegou uma coisa que raramente eles pegam as crianças, né? Sim. O Gabigol também é muito querido pelas crianças. Sim. Eu reparo quando ele vai entrar lá no vestiário, principalmente do Palmeiras, eu vejo o Gabigol brinca com todas as crianças, né? E é um público que a gente tem que levar, né? O Neymar tinha tudo isso. Mas ele resolveu optar por um caminho muito de popstar, né? Isso. E aí a marca, ela não tem culpa, né? Ele fez, é que nem eu falo, a cena que o Neymar protagoniza de amarrar uma esteira Puma, o Pelé fez em 70, na Copa. Tá lá no livro a história da Adidas e da Puma, que é outro livro que vocês têm que ler, que chama-se Invasão de Campo. Para quem gosta de futebol, galera, o livro conta a história de como as duas marcas, que eram de corrida, sapatilha, elas foram construir a sua história pelo futebol. A Puma e a Adidas. São dois irmãos, sim. O pai separa, eles são inimigos. O Rudolf foi fazer a Puma e o Adil foi fazer a Adidas. Olha. Não dava para pôr Rudolf. Não dá. Não é sonoro, né? Sim. Então, o Neymar foi fazer essa cena. Você vê como ele é importante nesse cenário. Mas tem essa coisa, aquela Copa que ele chegou inteira e rola. Eu sei que a internet vive de meme, mas vive de meme pro Cristiano Ronaldo, pro Messi, pro Salah, pro De Bruyne. Sim. Ela vive para todo mundo, né? Pro Yamal lá, agora no Barça, né? Então, eu acho que assim, o potencial dele era maravilhoso. Ele tinha agências por trás dele, sim. Coordenando a vida dele, a carreira. Você vai ver que o Ronaldo, quando veio para cá, é o Musa com a R9, que dá uma roupada na carreira do Ronaldo mesmo, que ele já estava quase se aposentando, né? E o Neymar, ele não conseguiu. Ele não é um mau menino. Não. A gente não chama ele de um bad boy. A gente elogia ele como pessoa. Porque ele não é. Se você olhar, não vou citar porque seria chato, não é como a gente tem uns outros jogadores nossos que a gente até gosta. Eu, como ídolo, eu gosto de jogador bad boy, tá? Todo mundo gosta. Gente, desde não vamos que ele mentir. seja do seu time. Eu tô lembrando do meu time. Você já sabe quem que eu tô falando. Passou até pelo seu, mas se identifica com o meu. O Neymar, ele não tem essa rejeição. Se você olhar, toda vez... Que nem eu vim pra cá falando que ia... Peguei um Uber e falei que ia fazer um programa de esporte. Todo mundo adora quando eu falo isso, né? Ai, que legal. Pena que o Neymar, se não estiver bem, ele tem que ir pra Copa. Gente, é o assunto que todo mundo fala. Né? Então, assim, a carreira dele... Na minha concepção, doce e humilde concepção de quem vê isso, foi mal administrada nesse sentido, né? Porque além de ter um empresário, você tem que ter um assessor de imprensa muito bom para isso. Não é fácil. Essa coisa... E não é nem que nem eu falo assim, essa coisa dele de festa. Tem N jogadores que vão para festa o dia inteiro, gente. Eles são jovens. Eu também ia para festa. Não jovens sei você. E cheios de dinheiro. Cheio de dinheiro e de saúde, né? O cara que nem... Bajulado de todo lado, né? Nossa, não dá para ter noção
como jogador é mimado. Esse dirigente de São Paulo, posso dar até o nome, era o vice do Juvenal, ele falava, professora, eles são muito mimados, é todo mundo em cima Verdade, dele. paparicando. Eu assisti uma palestra do Edmundo, que a gente fez até um trabalho junto com o João Paulo Arruda, da categoria de base do Palmeiras. E foi um bad boy do seu time. Foi o bad boy do meu time. E ele fala para os meninos, isso eu fiquei boba de ver o Edmundo falando, eu tinha 37 anos, estava no aeroporto da Itália e foi a primeira vez que eu peguei um avião sozinho. Eu não sabia pegar um avião. Sim. Estava sempre assessorado. Assessorado. Então, assim, a vida deles é muito diferente. É a vida de popstar. Sim. E aí, pós-internet, que é uma infelicidade na vida do Neymar, Sim. eles são mais celebridades. O Edmundo era celebridade, o Djalminha jogava bem, mas eles pegaram uma vida, como dizem lá nos memes da internet, que bom que a gente, quando era jovem, não tinha internet, ninguém fotografou nada. Eles eram celebridade num universo sem internet. Celebridade no universo da internet é outro modelo. É muito difícil. E aí ele acaba se envolvendo em muita história. Eu acho realmente um pecado, porque é o nosso melhor jogador há muitos anos. Poderia ter sido o melhor do mundo, né? E guardadas algumas temporadas, melhor do que o Cristiano Ronaldo ou que o Messi. Não, tecnicamente ele tinha uma habilidade acima da média. O próprio Messi fala, né? Ele era um elástico, parecia o senhor lá dos Incríveis, o homem elástico lá, e que ficava, ele era demais. Aquele famoso jogo de Santos e Flamengo, nossa. Aquele gol que ele fez é antológico. É impagável as coisas que o Neymar faz. Mas essa questão de quando a gente fala em administrar a carreira nesse futebol é muito diferente do futebol do Rivelino e do Ademir da Guia. Sim, é outra época. É outra época. Mas vamos pensar nessa questão da falha na comunicação, no caso dele, né? A gente sempre observou que essa parte administrativa de gerir a carreira dele financeiramente foi muito boa, né? Absurda. Mas nós acreditamos que aí é onde a coisa se perdeu, né? Porque aí a carreira dele foi ficando de lado e a carreira envolve comportamento, envolve... olha, você hoje é uma estrela. Se você espirrar, tem alguém lá filmando e falando. Vai falar que você está doente. Então você vai ter que ser muito cuidado. Eu acho que nessa hora que se perdeu, né? Eu acho que... E no caso dele, como ele mesmo fala, para onde ele vai, ele leva muitos parceiros, né? Sempre, não né? que a gente não tenha que ter amigos. Aqui, estou com um amigo de infância maravilhoso. A gente tá doido para contar no grupo lá da rua que estamos juntos. Mas amigos é uma coisa boa. Mas pensa o que você falou, parças. A gente sempre fala aqui, né, Wilson? Que tipo de parças que estão com ele? Estão com ele porque são amigos mesmo ou estão com eles porque ele é o Neymar? Eu lembro que quando o Gabriel Jesus, eu fui levar uma aluna, ela estava fazendo um trabalho sobre início de carreira. Ela era aluna de jornalismo. E aí, a esposa de um outro jogador do Palmeiras, do Robinho, que jogou no Palmeiras, outro Robinho. Outro Robinho. Aquele que fazia os gols de cobertura, que nem o Brinco. No Rogério, em especial. Isso. Aí, a Pri arranjou para Claudinha e nós fomos lá conhecer o Gabriel Jesus. Foi no dia que ele fechou o contrato com o Manchester City. Não foi um dia qualquer. Foi o dia... Duas coisas aconteceram naquele dia. Ele e aquele Gabriel Giroto, Pitbull, que depois jogou até no Corinthians, teve um machucado muito feio naquele treino. Duas coisas que eu lembro. Foi o Gabriel Jesus e ele. E o Gabriel Jesus, ele falando com a gente, contou a história da Anhanguera. Claro que nós ficamos super felizes, porque eu falei para ele, olha, eu conheço o presidente da Anhanguera, meus vizinhos e tal. Bom, ficamos conversando com o menino. E ele falou, a minha mãe falou que eu posso escolher 2 amigos para irem comigo. Porque ele trabalhou numa loja. E os 2 meninos que trabalhavam como vendedor. Mas a dona Vera, ela se propôs aqui, tá bom, você vai levar 2 amigos para a Inglaterra, que vão lá para estudar inglês. Eles têm que aprender inglês. Então, o que a gente está querendo contar? Pode ter amigo. A gente nunca viu esses amigos do Gabriel Jesus, mas foi a primeira coisa que ele contou pra gente. Eu vou no final do ano e vou levar 2 amigos. Minha mãe já tá tudo acertado. Você não sabe, você não confirmou depois se eles foram. Levou, porque além da Priscila, a gente acabava tendo contato e tal, né? E ele, quando vem para São Paulo, sempre vai até o Palmeiras, tratar de um pé, né? Porque aquele menino tá sempre com o pé machucado também. Então, o que acontece? Tem isso.
o Neymar era as festas, né? Não precisa falar para todo mundo que o agasalho dele custa 60 mil reais. Provavelmente. Então, a vida dele, já que você está falando, foi muito mais de popstar Isso. Mais do que de glamurosa, né? jogador de futebol. É. Até mesmo a questão da própria carreira, né? Porque pega lá um fisioterapeuta desses, que nem foi o filé com o Ronaldo, e fala assim, vou te pôr firme de você ir para a Copa. Né? Eu duvido, não conheço o Ancelotti, né? Estaria aqui sendo muito pretensiosa, mas tenho certeza que se o Neymar tivesse inteiro, eu falo, gente, é o diferencial. Porque todo time que ganhou teve um diferencial mesmo, vocês concordam? Sim. Era ele, Sim, concorda comigo? Ele é diferente mesmo. Então acho que isso foi a questão dessa carreira dele, e ele até muito bem sucedido, muitas marcas, até nisso muito ruim, porque você tem que selecionar bem, né? A gente lembra o Guga, né? Que talvez foi o nosso atleta nos últimos anos que teve a maior repercussão internacional. O Guga foi número 1. Por um esporte individual. Não, e ele foi número 1. Foi. Não é fácil. Por muito tempo. Ele foi por um ano, lá 2000, o Guga foi. E você vê que a carreira dele sempre muito bem gerida pela família, né? A gente não está aqui querendo ensinar que a família é importante. Mas é uma coisa muito difícil de ser tratada. O que você acha, então? Mas só nessa linha, o Neymar também preza a família, o orientador dele claramente é o pai dele, aí ele orienta o que ele sabe. Verdade. É o que eu sempre falo, já falei aqui em outras ocasiões, ninguém pode dar para o próximo ou ensinar ao próximo aquilo que ele não sabe. É verdade. Então, ele dá o que ele sabe. É como eu não sei falar de medicina esportiva. Não me pede para falar de tática. Eu adoro o jogo, posso até palpitar, mas eu não sou mulher da tática. Em compensação, pode me pôr aqui para falar de marketing, exatamente o que você falou, né? Então, a gente vê meninos que estão nascendo agora, a gente está de novo num celeiro muito grande. Talvez nos anos 90, que a gente teve, quando foi muita gente para a Itália, categoria de base, está de novo muito grande, e a gente percebe, até conversando com o pessoal de categoria de base, da importância que é essa infraestrutura que vai se formando, né? O menino, tem que aprender inglês, tem que ir na escola, tem que terminar a escola, sabe? Coisas assim. Sim. Porque vão ser necessárias para a vida dele, né? Você que forma os alicerces. Você falou dos anos 70, desses jogadores, eles ganhavam bem para a época dele. Mas era um bem que um diretor de hospital ganha. O Wilson conviveu bastante, sabe o que eu estou falando. Hoje é muito, quer dizer, muito. E como também eu tenho uma grande amiga, que é a Suzy Fleury, a psicóloga de vários jogadores. Sei. Suzy é uma irmã, ela está lá em Santa Catarina. E a gente, quando ela ia para dar aula em Porto Alegre, a gente ia o voo inteiro conversando. E aí ela falava assim, bichinha, como boa nordestina, né, ela é pernambucana, você imagina, foi a época do Viola, que foi para o Valência, que queria comer arroz e feijão, e ela falava, você imagina nós, né, sei lá eu, anos 90, ganhando 100 mil reais. Era muito dinheiro, gente. Quem ganhava bem, ganhava 10. Você ganhando 100. Você... É muita estrutura. Você precisa de muita gente. Dinheiro não é mais teu problema. E aí também lembro do próprio João Paulo do São Paulo, quando o Adriano veio para cá, e ele falando, professora Selma, o Adriano não tem mais nenhum objetivo na vida. Porque, sei lá, um bom salário aqui era o do Fred, que ganhava 500 mil reais. Ninguém conseguia pagar 500 mil reais. E o Fred ganhava pela Unimed. Aí ele contou assim... No Fluminense. No Fluminense. O Adriano ganhava 1,5 na Roma. Gente, não tem perspectiva de vida. Quando você fala em carreira, é outra carreira que... Mas o Adriano tem vamos falar assim, um agravante nas questões emocionais, né? Por quê? Porque o Adriano, ele viveu uma boa parte Tá falando dele, aqui um profissional. uma boa parte da vida dele foi aquela questão assim, com os parceiros lá da comunidade. Da favela, Exato. Aí ele foi para um outro mundo, né? Um mundo meio de imperador, que é até o nome que foi dado para ele. Aliás, tem uma autora bem legal, que você que é de psicologia sabe, que chama Maria Rita Kell, da PUC. Maria Rita Kell, ela fala assim, tem um texto dela,
posso até mandar depois para vocês, de um livro chamado Videologias, que ela vai falar como pode um jogador trazer junto um nome chamado fenômeno. Porque é difícil, gente. Sim. E o Neymar também passou por tudo isso, tá, gente? Ele foi ovacionado aqui. Talvez vou falar outra coisa aqui, como pode gerar polêmica. Ainda bem que ele estava no Santos, porque se ele tivesse no Flamengo, ele não ia aguentar tanta exposição, né? Porque o Neymar realmente é o que você falou. Foi nosso maior fenômeno, ainda é, né? Então, aguentar tudo isso não é fácil. Por isso que eu falei, é uma estrutura psicológica, é uma estrutura socioeconômica, é todo um trabalho ali para como administrar esse dinheiro. Aí ele vai, compra um navio, aí ele está lá no pôquer. Então, não estou falando de puritanismo no futebol, mas essas notícias são expostas. Lógico. E aí eu falo, gente, eu sou uma marca de seguro, né? Sou o Allianz. Né, que escolheu patrocinar 16 estádios no mundo para mostrar que ele é uma marca de seguro. Né? Nada mais seguro para um estádio do que uma empresa de seguro. Eu vou pôr o Neymar? Eu vou pôr para Ambev. Vou pôr para Chili Beans. Eu não, sabe, vocês concordam comigo? Depois de 2018, a Adidas fez um texto, a Gillette fez um texto se desculpando da história dele rolar tanto, né? Então, ele já é. Aí você fala, mas coitado, ele deu azar. Então, ele provoca um pouco desse azar. Sabe? Se a gente falar em sorte e azar, veja bem, só vou provocar o Wilson agora. No mundo corporativo, no mundo pessoal, as pessoas falam muito em sorte e azar, né? Como se o fulano deu certo porque ele é sortudo. E aquele lá não é tão sortudo. Mas se você pensar nessa polaridade, né, o Neymar foi um cara de sorte. Opa! Certo? Ele viveu a vida dele tendo muito mais sorte do que azar. Fala um pouco sobre isso. Eu aplicaria para o Neymar a mesma coisa que se aplica no mundo corporativo, que assim, a sorte, na verdade, é o encontro do momento certo com a competência. Então, que nem eu já ouvi várias pessoas falando, e eu até me incluo, estudei pra caramba, ralei, trabalhei várias noites, vários sábados e domingos, e aí eu tive a sorte de ganhar um dinheiro. Entendeu? Aí teve parceiros meus que não fizeram o mesmo esforço, não tiveram a mesma sorte do que eu. Então é uma coisa, a sorte, e eu acredito muito nisso, e aliás, quem tem a história de vida que a gente tem, não dá para ser muito diferente. Se você se esforçar, se você trabalhar, se você produzir, se você trouxer algo positivo, deixar um legado, a sorte vai te achar. Você vai atrair a sorte. Né? Você ficar sentado na sua cadeira, esperando a sorte bater na tua porta, não é que você tem azar. E aí, meu pai, coitado dele, meu pai não terminou o curso primário. E ele tinha a sabedoria do ser humano. E dentro da sabedoria que ele tinha, uma das coisas que ele me ensinou, e eu não falo, vocês nunca vão me ouvir falar a palavra azar. Meu pai dizia que não existe a palavra azar e não existe o azar. Existe o cara que não foi atrás da sorte dele. Aquele cara que está sentado esperando algo cair do céu. Esse cara não vai em lugar nenhum. E você que está nos ouvindo, se puder ficar com essa mensagem, eu acho que é uma mensagem muito válida, às vezes, para passar para filho. Tem a sorte? Tem. Mas a sorte é o encontro da competência com o momento correto. Se ficar sentado esperando a sorte bater na tua porta, não vou dizer, não dá para generalizar, tem um outro felizardo que ganha na loteria, por exemplo. É verdade. Tem outro felizardo que ganha numa aposta. São raríssimos. Se você quiser que a sorte te encontre, você tem que ir atrás dela. E você sabe que dentro do que você falou, na visão psicológica, comportamental e até filosófica, né, a sorte e o azar é uma polaridade que depende do momento. Então, vamos supor, o Neymar deu sorte na maior parte da vida dele. Aí ele deu azar agora porque as coisas começaram a acontecer. Não, os ciclos vão acontecer. Como é que você lida com eles? Claro. Senão você vai sempre julgar algo. Tá dando certo, estou tendo sorte. Mas de repente deu errado, estou tendo azar. Não, a vida é feita de ciclos, né? É isso aí. Então, para a gente ir para os finalmente... E só complementando, tem aquela frase famosa, né? A sorte vem para quem trabalha. E aí a gente, para vocês, né? A gente também, gosto de marketing esportivo. Eu vou estudar isso. Eu vou me aprofundar nisso. Porque a gente vê o Djokovic. O Djokovic, ele é um atleta que ele fala muito bem português.
dança, ele adora as dancinhas dele, Sim. É. porque uma das pessoas que ele pegou para treinar ele era um mestre de capoeira, porque ele precisava ter Jogo de exercício cintura. melhor, e ele é E ele é uma perfeito, boa né? cabeça, né? Não, e eles, os Excelente três ali, cabeça. eram perfeitos, né? Nadal, Federer, também é o que nem eu falo, vai ser difícil a gente ver que nem Cristiano Ronaldo e Messi, e talvez esses três. Mas se você for olhar, ele foi além. Eu vou tratar da alimentação, eu vou tratar da minha parte física, eu vou tratar daquilo que eu tenho deficiência, de me soltar, então de ser um bailarino lá, porque Olha, o tênis depende disso. Então isso também é estudar, eu não sabia disso. né? É muito legal, É. sabe? Que nem eu te falo, Wilson, eu passo a vida olhando, que você fala, eu vejo algumas coisas, você vê que eu tenho até agora compartilhado bastante nos histories ali. Porque eu vou falar para vocês, tem esse lado, não é só o médico que estuda, ou a profa que foi lá fazer mestrado, foi fazer pós-doutorado nisso, foi fazer a tal da pesquisa. Não! Todos nós, quando gostamos, né, vai entender, quem gosta de cozinhar, tempero indiano, tempero alemão. O jogador também, porque ele tem uma diferença, que aí pode ser sorte, talento. Isso. Quase nenhum tem tanto talento Você que nasce nem... com o dom. Mas a própria Rebeca, ela tem o talento. Mas se ela não for desenvolver isso, Não tem a jeito. gente não vai lembrar da Rebeca. Sim, lógico. Você entendeu? Mas hoje em dia, no futebol, diferente de 3, 4 décadas atrás, cada vez menos o talento está fazendo a diferença. E essa... Porque a turma está na base. Eu vi o Vanderlei Luxemburgo Força declarando física, isso. Então você tem um moleque de 10, 12 anos, está lá no sub-12 e sai driblando todo mundo. Aí chega capacidade, talento. Chega o técnico, você não pode driblar. Você tem que passar a bola. Você tem que ficar aqui. Então esse moleque de 12 vai passar 13, 14, 15. Quando ele chega, ele já perdeu esse talento. Porque cortaram, podaram. Então, tirando exceções como o Neymar deixaram ele desenvolver o talento dele, porque ele já se tornou maior do que os técnicos muito cedo. Sim. Ele tinha 12 anos quando apareceu. Eu vejo uma 11 anos ele já era paparicado. Uma entrevista que eu vi recentemente, que a gente sempre fala, puxa, toda vez lá em casa a gente adora futebol. Não tem quem bate falta mais, né? Né? Não tem mais. É isso aí. Não Porque tem não pode mais. treinar. Porque o fisioterapeuta não deixa por causa do joelho. Então, joelho e músculo. E aí não tem mais, pelo menos nós, a gente vai lembrar, sempre faz a lista. Juninho o Pernambucano, o Zico, Marcelinho, Nelinho. Aí termina no Marcos Assunção. E termina no Marcos Assunção. Ponto. Não é, gente? Agora, se você perguntar para todos eles, até para encaixar no que a gente vem falando, estamos chegando no fim, mas você vai dizer que esses caras tinham sorte de fazer falta? Não, eles treinavam. 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 Depois do jogo, sorte de fazer um gol. É verdade. Eu lembro de ver, não tinha treinador de goleiro, era muito jovem, entre o treino que era no Parque Antártica e o treino da ginástica que era embaixo do Parque Antártica, terminava às 5 horas da tarde o treino dos jogadores e o Leão ficava lá treinando então. com o batedor de falta. Sim. Porque é mais de 2 horas. Aí você fala que ele teve sorte de ir para a seleção? Não, ele treinou, ele mereceu. Eu acho que como pra gente ir pros finalmente, como tudo na vida, se você se dedicar, né, você vai conseguir atingir a sua melhoria no mínimo. Se tiver dom naquilo que você faz, então você vai ser excepcional. Aí vai ser o fenômeno, o bruxo, enfim. Bom, nós estamos finalmente, a gente quer muito agradecer a presença da Selma, que ela deixe as suas palavras finais. Olha, gente, a primeira é muito obrigada, sempre é uma delícia falar de futebol, é uma honra conhecer, é um prazer imensurável, eu estava devendo isso para o Wilson, como ele falou, o irmão dele, que é quase da minha geração, Vanderlei, foi meu primeiro amigo de infância, tá? Realmente, eu sempre conto para ele, foi o pai dele que convidou meu pai a morar na mesma rua, nós somos vizinhos, porque ele falava, Dina, eu quero acordar todo dia e mostrar a camisa do Corinthians para você na janela. Meu pai era corintiano, o pai dele era palmeirense. Grandes amigos com outros amigos, então eu agradeço. A gente tem um ano de Copa, tem tanta coisa para falar, né? Sigam as pessoas que vocês gostem, além de influencers. Tem muita gente boa falando de esportes na internet, muito livro legal para vocês lerem, tá? Não precisa. E eu acho que, assim, para nós, é o que eu falei,
mais do que negócios, mais do que pensar na carreira dos atletas, é a nossa identidade, né? Só fechando, no livro do José Miguel Wisnik, que chama Veneno Remédio, que ele tem um livro sobre futebol, ele vai dizer uma frase do Pasolini, que a Itália é prosa e o Brasil é poesia no futebol. Então a gente arrepia, não é? Então a gente tem uma ideia muito bonita do que é futebol. Nelson Rodrigues com as crônicas, Armando Nogueira, nomes que vocês deviam, assim, não estou desmerecendo nenhum blog de futebol, mas assim, futebol ele traz muita identidade para nós. Sim. E eu acho que a gente está precisando desse orgulho nacional legal. Verdade. Eu estou sempre aqui à disposição de vocês, meninos. Muito obrigado pela sua presença. E agradeço, vou dar uma salva de palmas para vocês dois que me trouxeram aqui, viu? Muito obrigado. Obrigado, gente. Estamos finalizando. Obrigado pela nossa audiência sempre. Comentem, compartilhem, mande questionamentos aí para a gente falar nas nossas resenhas. Obrigado, gente. Tamo junto sempre. Muito obrigado. Um grande abraço.